creio que Ele também vai te falar e você vai ouvir. Tão certo quando tu me falas, Jesus. Tão certo quando tu me falas, Jesus. Tão certo como tu me falas e eu posso ouvir. Deixe os teus ouvidos e o coração bem aberto para ouvir o Mestre. Tão certo quando tu me falas, Jesus. Tão certo quando tu me falas, Jesus. Eu creio. Tão certo quando tu me falas e eu quero te ouvir. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então, aí, durante as nossas sextas-feiras, estaremos aí nessa campanha quebrando as correntes. Todo o estado do Espírito Santo está fazendo essa campanha. Porventura você estiver passeando lá na Igreja Nova, vai ter a campanha lá. Ah, pastor, eu vou viajar lá em Colatina, vai ter a campanha lá. Vou em Vitória, vai ter a campanha. Então a gente está na mesma fé, essa mesma unção aí. E durante essas sextas-feiras que nós iniciamos aqui na igreja, a gente está um pouquinho agarrado do Evangelho de Marcos. Mas por quê, pastor? Porque tem muito ensinamento bom para a gente aqui. Nada melhor do que ver os ensinamentos de Jesus, no que diz respeito à nossa saúde, à nossa libertação, no que diz respeito à salvação. Ninguém é melhor do que o próprio autor da salvação para nos ensinar. Amém? Então, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, conta a história de uma mulher que havia 12 anos estava acorrentada. Então, correntes, irmãos, é tudo aquilo que te prende. Tem gente que é acorrentada por uma doença, pessoas que são acorrentadas por vícios, tem pessoas que são acorrentadas por pensamentos. Pastor, não tem nada no meu corpo, mas a minha mente me derruba. Eu penso muito na morte, penso muito em besteira, eu penso muito em tragédia, em violência. Então, talvez a sua mente está te sabotando, ela talvez está presa. Por quê? Porque o Salomão disse lá em Provérbios que conforme nós pensamos, a nossa vida é dirigida por esses pensamentos. Então, se a pessoa só pensa na morte da bezerra, vai acontecer coisas ruins na vida dela. Agora, se ela tem pensamentos bons, é por lei de retorno, que tudo que o homem plantar e escolherá, que ela vai ter colheitas boas. Amém? Paulo disse em Romanos 12:2 que a gente tem que se transformar começando por aqui, ó, a maneira de pensar. Às vezes a pessoa leva a vida inteira pensando da mesma forma e nada muda. E ela não entende, está na igreja, está fazendo tudo certinho, mas às vezes o problema não está no físico, está aqui, ó. Ela está pensando diferente de Deus. Então vamos ver aqui no versículo 25, falando um pouquinho. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo antes só o quê? A pior. Então vamos entender aqui. 12 anos, uma mulher, a gente pode chamar de classe média, uma mulher bem de vida, ela sofria com um fluxo de sangue, né? Jorrava sangue do corpo dela dia e noite, sem parar. Só que tem detalhes aqui nessa mensagem que muita gente desconhece. Que na época da lei, na época do povo de Israel, qualquer pessoa, fosse homem ou fosse mulher, que jorrasse sangue, tivesse um fluxo de sangue sem parar, essa pessoa tinha que ser afastada de tudo. Tanto é que as mulheres, quando estavam nas suas regras mensais, elas eram afastadas, elas não tocavam em nada. Se uma mulher tocasse uma cadeira, aquela cadeira era impura, ninguém podia sentar.
Era uma lei muito dura, né? O sangue tinha por contaminação. Então, tudo que tocava o sangue, ali contaminava. Então, as pessoas eram afastadas, as mulheres ficavam 7 dias afastadas. E quem ousasse permanecer no ambiente, quem ousasse desobedecer às regras, poderia ser apedrejado até a morte, não ia sofrer nenhum dano. A pessoa impura entrou, vai ser apedrejada até a morte. Então essa era a lei. Por isso que Jesus veio e através do sangue dele, ele trouxe purificação. Porque o sangue normal, você já teve roupa manchada de sangue, né? O sangue normal ele mancha. Mas o sangue de Jesus é o único que purifica de todo pecado, de todo mal. Ele pode deixar a nossa veste espiritual mais alta que a neve. Uma coisa impossível, mas só Jesus pode fazer. Amém? Então, voltando aqui para essa mulher, era uma mulher bem de vida. Ela estava enfrentando esse problema, creio que escondido. E se alguém soubesse, já tinha matado ela. Então ela ficava ali enfrentando uma doença. 12 anos é uma doença. Se algo que é normal passa do normal, vira doença. Agora você imagina como que era a fragilidade do corpo dela. Ela já estava anêmica muito provavelmente. A fragilidade dela como mulher, a autoestima, ela vivia uma vida sofrida, escondida, sofrendo as dores no próprio corpo, medo de morrer apedrejada todos os dias. Eu creio que ela tinha 2 medos, né? O medo de morrer pela doença e o medo de morrer apedrejada. De qualquer forma ela ia morrer, uma coisa ou de outra. Mas eu acho que o medo maior era ser apedrejada, passar vergonha. Então ela tinha recursos financeiros e tudo que ela tinha, ela não pensou 2 vezes. Ela contratou os melhores médicos daquele tempo. Já havia médicos, né? O próprio autor do Evangelho de Lucas, para quem não sabe, ele não era um discípulo, tá? Ele era um médico. Então, já havia medicina bem avançada para aquela época. Deus já tinha dado conhecimento da medicina para muitos ali. Só que não adiantou nada. Ela gastou tudo que ela tinha, ela não melhorou, os anos foram se passando e nada mudava, só piorava. Vamos ler de novo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos. Você imagina o quanto que essa mulher sofreu. Numa época que a mulher, né, tinha um certo pudor, não tinha médicas na época, tá? Mas imagina a situação dela, a vergonha de procurar um médico, e talvez alguns, como tem hoje em dia, né, alguns carniceiros, machucaram muito essa mulher, acabaram com a vida dela. Você imagina, uma pessoa que, já houve um caso aqui no estado do Espírito Santo, não sei se você lembra. O cara foi para amputar a perna direita e amputar a perna esquerda dele. A perna boa amputaram e a ruim deixaram. Erro médico. Pastor, no ano retrasado, foi parar numa UTI por causa de erro médico, irmãos. Basta não sair da UTI. Foram 5 cirurgias, uma atrás da outra, no espaço de 2 meses. Uma atrás da outra por erro médico. Mas ainda bem que a gente tem Deus na nossa vida, né? Para nos livrar de todas as aflições. Mas existe muita gente boa na medicina? Existe. Mas existe aquele que não faz a medicina por amor, faz pelo dinheiro. Às vezes não trata com aquele carinho, né? Com aquela sabedoria. Aqui a Bíblia é bem clara. E que padecendo muito, com muitos médicos, não foi um médico só, não. Não é aquele médico de família, não. Era muitos. Ela tentou tudo que ela pôde. E despedindo tudo que tinha. Nada aproveitou, ela só ia piorando. Os anos passando, o sangue jorrando, o corpo enfraquecendo, o medo se acumulando, a pobreza bateu a porta. Ela estava numa situação que aos olhos humanos era impossível sair dessa vida. Ela já não tinha mais recursos, ela já não podia pedir ajuda a alguém, porque se pedisse ajuda ia tomar uma pedrada, ia morrer
meio do arraial, todo mundo ia jogar pedra, do pequeno ao maior. Agora se imagina a situação. Mas, chegando ela, num momento que a gente não sabe, a Bíblia não mostra, ela ouviu falar de Jesus. Havia um homem que estava fazendo milagres, estava curando, ressuscitando mortos, estava passando na cidade dela. Continuando aqui, 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Pastor, o que tem de revelação aqui? Primeiro, a fé ela vem como? De você ler a Bíblia? A fé vem de você só frequentar a igreja? A fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Pastora, quando é que eu ouço a palavra de Deus? Quando eu presto atenção e guardo no meu coração. Não adianta você vir no culto, ver o pastor pregar, a pastora pregar, se você não guardar essa palavra aqui dentro. Que é essa palavra que você ouve, que em algum momento da sua vida vai te libertar, vai te ajudar, vai te socorrer. Amém? E ouvindo falar de Jesus, porque a fé é pelo ouvir, veio por detrás, ou seja, eu vou fazer o que eu posso. Vou enfrentar a multidão, né? Eu sempre falo, estou igual a Esther, se perecer, pereci. Se eu morrer, pelo menos eu morro tentando. Melhor do que ficar de braço cruzado assistindo tudo se acabar, tudo se perder e ter aquele arrependimento de não ter feito o que podia. Porque às vezes, irmão, não adianta só a pessoa querer. Tem gente que quer mudar de vida, tem gente que quer ver a família liberta, mas não paga o preço por isso. Já entreguei na mão de Deus. Mas aí eu pergunto, entregou na mão de Deus porque confia ou porque já está cansado e jogou para cima de Deus? A gente tem que parar para pensar. Essa mulher falou, já que eu estou nessa situação, não custa nada tentar. Às vezes você vê a pessoa precisando muito, irmãos, de uma ajuda espiritual, mas não quer sair de casa para buscar Deus. Pastor, mas eu vejo na TV. Irmão, televisão é para quando? Para aquela pessoa que está acamada, atrás das grades, ou por alguma eventualidade não pode estar na igreja. Mas se a pessoa tem condição, ela tem que vir. Davi fez o quê? Uma coisa eu pedi e eu vou buscar. O que Davi queria no Salmo 27? Estar dentro da casa de Deus, e por você levar. Desejo de Davi é estar dentro da casa de Deus. Ele falou assim, estar um dia na porta da casa de Deus é melhor do que 1000 em outros lugares. Então Davi, ele encarou o quê? Que se ele tivesse pelo menos na porta da igreja, para ele já tinha valido a pena. Que o que ele ia aprender dentro da casa de Deus não tinha preço. Irmãos, o que você recebe da parte de Deus quando você está em comunhão dentro da casa do Senhor não tem preço. E a multidão que você tem que enfrentar muitas vezes é você mesmo. Às vezes é o cansaço. Como eu até brinquei na semana passada, né? Família Santa Ceia aí a pessoa, não vou nascer porque eu estou brigado com alguém. Aí que tem que vir. Isso aí é uma multidão que tem que enfrentar. Às vezes a pessoa tem que brigar com ela mesma. Às vezes é o quê? Uma mágoa, tem que enfrentar para Jesus limpar isso aí. Que tem coisa, irmão, que a pessoa não pode fazer mais. Essa mulher não podia fazer mais nada, a medicina não podia fazer mais nada. Então qual é a única esperança dela? Jesus. Jesus estava dentro da casa dela? Não. Mas o pouquinho de forças que ela teve, ela tomou uma decisão que mudou a história dela. Uma coisa eu pedi, eu vou buscar. E ela entendeu. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Pastor, mas Jesus hoje não está em corpo físico para eu tocar a roupa dele. Mas nós tocamos o Senhor pela fé. Um desejo do nosso coração. É como se a gente estivesse tocando o próprio Jesus. Porque Jesus é o quê? É a palavra. Amém? Essa palavra que você está recebendo aí é a pastora pregando. É Jesus falando com você, se manifestando para você. E aí ela dizia aqui, 28.
porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Ou seja, imagina aqui comigo, vamos lá, imagina que você está na escola, eu sou professor, estou te ensinando aqui. Vamos fazer bem grande aqui a palavra oração. Imagina aí, O-R-A-C cedilha A-O, oração. Se você dividir no meio, vai dar o quê? Orar, ação. Orar e agir. A gente só ora, não faz nada para acontecer. Essa mulher orou, ela orou dentro dela, irmãos. Aqui está dizendo aqui, porque dizia, se tão somente eu tocar. Ela estava orando, estava orando, por dentro. Ela estava dizendo, se eu for lá, enfrentar a morte, porque entrar na multidão era enfrentar a morte. Vou me arrastando, porque ela estava fraca da anemia. Risco de alguém ver ela suja de sangue e matar ela ali mesmo. Se tão somente eu for tomar atitude e tocar nas vestes dele, eu vou sarar. Esse homem é poderoso. E ela foi. Olha que coisa linda. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, ela já está o quê? Curada daquele mal. Então era uma corrente, sim ou não? A corrente da doença que aprisionou ela 12 anos da vida dela. 12 anos que ela perdeu da vida dela. A gente não sabe se ela era jovenzinha, a gente não sabe. A gente sabe que 12 anos foram embora. 12 anos que não vão voltar mais. Mas ela tomou atitude. Não tenho 12 mais, mas posso conseguir 12 lá na frente. A atitude que a gente toma agora, irmãos, ela muda a nossa história lá na frente. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Ela foi lá, tocou, na hora, ela sentiu uma coisa diferente. Ela foi curada. Eu, quando fui curada, irmãos, antes de conhecer o ministério, deixa eu dar um testemunho para você. Eu era de uma certa denominação que não acreditava em cura. Não acreditava em cura. Só orava e fosse feita a vontade de Deus. Por isso que o profeta Oséias fala que o povo sofre muito porque não tem conhecimento. Se eu tivesse conhecimento da palavra na época, eu não tinha sofrido tanto como eu sofri. E aí o que aconteceu? Eu estava com uma enfermidade muito grande na minha vida. Debaixo da minha pele, dá uma olhada aqui, não sei se quem está na internet vai conseguir ver. Era como se bichos andassem debaixo da minha pele. Andavam, mas não tinha ferida, não tinha nada. Né? Aí todo mundo, passa isso, passa aquilo, passa chá de não sei o que, só faltava, passa titica de galinha. Mandava passar tudo que você pensar, passava e nada resolvia. Os bichos continuavam andando. Era fruto de uma feitiçaria que lá na frente eu fui descobrir bem depois. Mas sempre não é o caso. E aquilo me fazia sofrer porque ardia, incomodava, era bem aqui no meu ombro aquilo. Aquilo me agoniava, eu não dormia direito, doía. Fui no pastor, na minha época lá da minha igreja, falei com ele, botou a mão lá, fez uma oração, passou um óleo e mandou para casa. E nada de acontecer. Voltei dele de novo, passou unção, fez oração, voltei para casa, nada. Terceira vez ele falou assim, filha, acho que ele já estava de paciência cheia comigo, né? Filha, está na mão de Deus agora. Já orei, já ungi, você quer que eu faça mais o quê? Aquilo me decepcionou tanto, irmãos, mas me decepcionou tanto, fiquei desmotivada. Depois, meu último recurso era a igreja. E a igreja faz um negócio desse comigo. Aí Satanás começa a brincar com a sua mente, né? Aí eu sentei na ponta da cama no domingo de manhã. Sentei na ponta da minha cama. Meu pai acorda com as galinhas. 4 horas da manhã, não sei pra quê, já está acordado, deixando tudo na cozinha, acordando todo mundo. E eu sentei na ponta da cama, peguei o controle remoto e fiquei passando de canal. Só que eu não tinha programação nenhuma.
A televisão não pegava nada. E eu ficava. 7, 4, 2, 10. Eram os canais que pegavam na minha TV na época. Até que eu passando, deu uma chieira na televisão. Fiz assim, ó. Então você tira um tempo e fica aquele chuvisco? Só que com o analógico tinha que ficar tela azul. Não tem aquele chuvisco mais. Seria ficar tela azul. Mas ficou o chuvisco. Ficou o chuvisco, eu despertei assim. E na hora que eu ia tirar aquilo ali, o chuvisco continuou. Tinha uma imagem bem embaçada, só que dava para ouvir a voz. Ei, não desliga a TV não. Não desliga a TV não. Eu quero orar por você. Você está com uma enfermidade no seu ombro. Coloca a mão em cima que eu vou orar e Deus vai te curar desse mal. Irmãos, diante de Deus, eu estou falando assim para você. Eu era novinha. Acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se minha mãe e meu pai não estavam. Coloquei a mão assim, ó, porque aquilo era novidade para mim. Eu não sabia o que era cura. Botei a mão, uns olhos do peixe, outro no gato. E fiquei quietinha. Ele orou, a televisão ficou tela azul. Quando eu tirei a mão, limpinho, não tinha mais nada. Eu pulei da cama, fui lá na cozinha. Mãe, olha aqui, não tem mais nada não. Meu pai regalou os olhos assim, não falou nada. Aí minha mãe, você tem cura não? Daqui a pouco esse pessoal está pedindo dinheiro. Ela falou um troço assim parecido. E isso passou, irmãos. Passou. A enfermidade não voltou mais. A partir daquele momento, foram acontecendo coisas. Eu fui trabalhar numa casa de família, em Jardim Campolim. Uma senhora que a gente conhecia há muitos anos de família, para fazer companhia para ela. Eu fui trabalhar, fazer companhia, dormia no serviço. Só que eu fiquei tão chateada da outra vez com o pastor, que ela falou assim para mim, filha, eu querendo dormir, irmãos. E ela falou, filha, senta aqui na sala comigo, não assiste um culto comigo. Eu falei, eu sou técnica, eu assisto coisa de igreja, estou correndo de igreja, não deixando para a igreja. Sentei lá, irmão, amarrado, porque estava recebendo, né? Sentei amarrado ali. Irmãos, quando aquele homem começou a pregar na televisão, eu fiquei assim, eu conheço essa voz. Assisti o culto todinho, não falei nada para a senhora que estava do meu lado. Gostou, filho? Aham, gostei. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Falei, mãe, a voz daquele homem que eu vi a cara dele. O nome dele é Jaime. É de uma igreja assim, assim, assim. Aí falei o nome da nossa igreja, Internacional da Graça de Deus. Passou um tempo, o show da fé. Entrou na Bandeirante, ela começou a assistir. E ela foi procurar a igreja lá no centro de Vitória, que na época era lá na General Osório, perto do Parque Moscoso aqui. E ali a gente foi recebido, irmão. Na outra semana eu já estava na igreja, já estava fazendo a obra e estou aqui até hoje, curada de todo mal, graças a Deus. A gente passa situações, mas Deus nos livra de todas. Mas precisou haver o quê da minha parte? A fé. Porque se eu não acreditasse naquela oração, eu não teria colocado a mão para prestar atenção no que aquela voz estava falando. Então, às vezes, nós temos que tomar uma atitude dentro daquilo que Deus já nos deu. Deus deu aquela oportunidade para essa mulher. Você tem a oportunidade de se livrar dessa doença que já está 12 anos te infernizando. Vai atrás. Ela deixou o medo de lado, enfrentou a multidão, tocou, e aqui que vem, ó. Olha aqui, ó. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de mesmo sair, a virtude é poder, tá? Voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas vestes? Ou seja, um monte de gente apertando Jesus, como é que ele sabe que alguém diferente tocou nele? Porque Jesus sabe tudo. Tem aquele que toca por tocar, e tem aquele que toca quando toca por fé, o poder de Deus vem. Amém? E olha aqui, 31. E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Mas é lógico que Jesus já sabia, né, irmãos? Mas precisava que ela desse um testemunho. Porque bênção que não é contada é bênção que o diabo pode roubar. Então, às vezes a pessoa recebe o milagre e fica com vergonha de contar. Aí o diabo vai lá e rouba ela não entende por quê. Olha aqui. E olhava ao redor para ver o que eles fizeram. 33.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo. Por que ela temia? Porque alguém poderia não acreditar no milagre e jogar pedra nela ainda, né? Ora, temendo e tremendo, aproximou-se. A primeira coisa que ela fez, prostrou-se, ou seja, ela ajoelhou diante de Jesus. Prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela contou o testemunho. Mas aí ela já estava aos pés de Jesus. As pedras não poderiam tocar mais. Então, quando a gente conta o testemunho, a vergonha não pode tocar a gente mais. O diabo não pode tocar. A acusação não pode tocar. E 34, para a gente encerrar, diz o quê? E ele disse: filha. Ela já não era desconhecida mais, né? Agora ela já era o quê? Filha. Vamos ler junto aí? A tua fé te salvou. O que salvou essa mulher? A fé. A fé é atitude, irmãos. A fé é você crer naquilo que ninguém mais crê. É você ver aquilo que ninguém está vendo mais. A tua fé te salvou. Vai em paz. Mas olha o detalhe no final. E ser curada deste teu mal. Pastor, mas ela não sentiu estar curada? Mas enquanto ela não deu o testemunho, Jesus não disse o amém, a obra não estava completa. Irmãos, quando você dá um testemunho, outras vidas são impactadas. O reino de Deus cresce. Então, por isso é necessário você sempre contar o que Jesus tem feito. Pastor, não me lave em bobo. Que seja, irmãos. É Jesus que está fazendo essa obra? Então, merece ser glorificado. Eu poderia ter vergonha de falar que lá no passado eu sofri uma obra de feitiçaria por causa de um noivado errado que eu entrei. Pastor, por que você não orou para entrar nesse noivado? Porque eu fui cabeçudo. Poderia ter vergonha de contar isso, mas não tenho. Por quê? Porque Jesus fez uma obra infinitamente melhor do que aquilo que ficou para trás. Tem que ser assim, meu irmão. Eu não posso deixar de glorificar aquele que por mim tudo executa. Então, quando ela contou, Jesus chamou ela de filha, deu a paz para ela, explicou que foi a fé dela que moveu toda aquela ação no mundo espiritual e que ela realmente estava curada, que aquele mal nunca mais ia voltar na vida dela. Amém? E que na hora da oração você possa ter essa mesma fé. Amém? Nós vamos fazer aí a oração daqui a pouquinho, a oração para nós arrebentarmos essas correntes. Não sei se dá para você enxergar aí. Está escrito aí: caminhos fechados, depressão, pragas, maldições, doenças, vícios, miséria, derrota. Pastor, eu tenho muito mais do que isso. Na adoração você fala e arrebenta, tá? Na adoração você vai puxar uma da outra como se estivesse quebrando a corrente que te prende, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, aprendemos lições valiosas aqui hoje. Que a fé que veio quando temos ouvidos a tua palavra já está operando em nosso meio. Ela já está operando na vida dessa pessoa. E está dizendo: Senhor, eu quero me livrar dessas correntes malignas. Imagina quanto sofrimento aquela mulher por 12 anos. Ela perdeu sua dignidade, sua saúde. Ela perdeu sua liberdade. Ela não podia sair na rua. Ela perdeu seus bens, gastando tudo que tinha com médicos. E Pai, quantas vezes médicos a machucaram, feriram o seu corpo, o seu emocional. Eu imagino quantas noites aquela mulher não chorou, achando que a esperança nunca ia chegar o dia do milagre dela, até que Jesus está caminhando ali pertinho. E ela ouve falar de um Jesus
pessoas que já desistiram de viver feliz, de lutar. Tem pessoas que já se acostumaram com aquele mal dentro da casa. Tem pessoas que já se acostumaram com o sofrimento, com a derrota, com a miséria. E acham normal viver infeliz, depressivo, entristecido. Mas se tão somente eu for, e se eu tocar nas vestes dele, você vem, você já está aqui. E se eu tocar nas vestes dele, você já tem a fé para tocar em Jesus agora. Você vai ser livre desse mal ainda hoje. Eu não sei qual é a corrente que te prende, mas eu sei de um Deus que pode, que tem poder para livrar. Quebramos todas as maldições, todas as pragas que foram lançadas, problemas genéticos, situações que aprisionaram essa pessoa, seja o que for. Correntes foram quebradas aqui agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E agora você é livre. Mas eu tenho tal
E o Senhor nos prometeu, agindo eu, ninguém impedirá. Por isso, Pai, graças te damos, quando o teu povo já está em liberdade, quando a insegurança já está para trás, quando o medo já foi para trás, e agora andamos em liberdade e só contamos vitória em o nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Tenho 4 filhos homens, todos já rapazes. Meu mais velho tem 26, mês que vem faz 27. Meu mais novo tem 18, meu mais novo vai ter 18 de março. Meu mais velho e meu mais novo era do tráfico. E pela honra e glória do Senhor, no mês de dezembro, campanha da toalha, não jogar a toalha, eu fiz em prol dos meus filhos. Eu falei, Deus, eu não vou jogar a toalha dos meus filhos. Deus, vou falar, ninguém sai de prova. Meus filhos vão sair, porque eles não nasceram lá. Meus filhos foram criados na igreja, meus filhos fazem parte de escolinha, e eu não aceito meus filhos de tráfico. Eu prefiro entrar de tráfico, falando com eles, mãe, não tem como eu sair. Você vai ter eu sempre levei vocês foram consagrados no altar do Senhor, vocês podiam ir lutando. Aí quando foi no meio, no começo de dezembro, o meu mais velho falou assim, mãe, eu fui chamado para trabalhar numa empresa. E amanhã, que era no outro dia, eu vou lá fazer entrevista. Eu, glória a Deus, obrigado, Deus, alegre. Aí ele foi fazer entrevista. Eu falei, meu filho, aproveita que você fez a entrevista, eu vou começar dia 13 de janeiro. Eu falei, sai de lá. Mãe, eu não passei agora, eu ficava, sai de lá, meu filho, você já vai trabalhar, sai. E meu mais novo ainda, meu filho, aproveita que seu irmão sai também. Ah, mãe, ninguém sai. Aí ele vendo que o irmão saiu, foi lá. O pai dele mudou uma moto para ele, saiu. Hoje ele está com moto Uber, trabalhando. E meu outro filho mais velho começa agora. Meu filho é um ex-presidiário. Ele fala, mãe, eu sou ex-presidiário. Ninguém dá chance a ex-presidiário. Eu falei, meu filho, dá. Para quem quer, dá. E eu não vou desistir de vocês. E nesse percurso aí dessa campanha do lar, irmão, como a pastora falou, Deus dá a vitória, mas o inimigo, quando ele não também desistiu. Aconteceu várias coisas para mim desistir. Eu pensava, não, vou desistir, porque ele não vai sair, não quer. Nem está vindo, ele não quer, mas não. Deus me deu a vitória, eu estou muito feliz. Eu não estou chorando de tristeza, não, estou chorando de alegria, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Meu filho agora, dia 13 de janeiro, começa uma empresa da prefeitura de Vila Velha. Eu falei, isso aí, meu filho, nunca mais você sai. Você está entrando aí no quê, né? Eu achava que ele irmão entrou em qualquer de pedreiro, quando ele falou comigo, mãe, é na empresa de Vila Velha, empresa de obra de Vila Velha. Eu falei, meu filho, nunca mais você sai de lá. E quem trabalha no estado da prefeitura, começa a ver. E está feliz. Essa semana eu fui trabalhar em Aracari. Quando eu cheguei, ele estava me esperando para mostrar o cartão de salário. Que mãe, nunca tive, ele chegou a chorar, nunca ia ter. Ele falou, mãe, você quer a oração? Ele falou, é a oração da senhora. Eu falei, graças a Deus. Então, irmão, você tem seu filho, sua família, não desista. Não desista, porque o diabo, ele quer tragar. Nesse intervalo, meu filho levou um tiro de raspou pelas costas da polícia. Ele me ligou na hora. Eu falei, mãe, acabei de tomar um tiro. Quase que eu caí. Foi misericórdia. Eu falei, é para você sair, porque você já tem trabalho. O diabo não quer deixar você sair desse lugar. Ele quer tomar a sua vida. E eu não aceito. Quando ele falou, eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito que a vida do meu filho seja ceifada. Eu vou contar a minha vitória. E agora, como a pastora falou, ó, tem que contar, porque quando a gente não conta a vitória, o diabo. Eu entendi, aí Deus falou, conta agora.